Está acontecendo algo nas redes sociais que me preocupa muito, principalmente tão perto do dia das eleições. A ofensiva foi lançada pelo grupo do Facebook Mulheres Unidas contra Bolsonaro, que convocou as mulheres independentemente de partido político. Peraí, independentemente de partido político, o que mais tinha lá eram bandeiras do PT e pessoas gritando Lula livre. Essas mulheres fortes, feministas, estavam claramente servindo como massa de manobra da esquerda, como sempre. Contra o que considera o avanço e o fortalecimento do machismo, misoginia, racismo, homofobia e outros tipos de preconceitos. Todo o conhecimento que esse pessoal tem vem exclusivamente dos vídeos do Quebrando o Tabu e da doutrinação marxista nas salas de aula. Não leram uma página sequer do plano de governo e já vão lá criar grupinho no Facebook de mulheres contra o Bolsonaro. Mas ele é machista, ele disse que mulher ganha menos porque engravida. Ok, nada é tão simples assim como a esquerda clama ser. Se você quiser entender de verdade alguma coisa, precisa ter uma visão multivariada, precisa pensar, e pra esquerda isso dói. Principalmente se você é esse cara. Homens e mulheres são diferentes biologicamente, cada um tem seu papel na sociedade. Portanto, se somos diferentes, lidamos com o trabalho de formas diferentes. As mulheres são propensas a pararem de trabalhar por um tempo porque engravidam, e a realidade é que a criança precisa de no mínimo 2 anos com a mãe toda hora lá, especialmente por conta da amamentação, do contato materno. A criança precisa de 100% da atenção. Lacunas de presença no trabalho é igual a menos remuneração. Menos experiência é igual a menos remuneração. Empregos de meio período é igual a menos remuneração. Vocês precisam sair desse fantástico mundo de My Little Pony Friendship is Magic que vocês estão vivendo. Não é preconceito no mercado de trabalho que faz as mulheres não ganharem como os homens, mas sim as diferentes escolhas em relação a investimentos em habilidades, educação, experiências, além das características biológicas. Homens têm mais interesse nas áreas de STEM, que é ciência, tecnologia, engenharia e matemática, do que as mulheres. Os países escandinavos fizeram de tudo para eliminar essa desigualdade das mulheres nas áreas de STEM, e qual é o resultado disso? Uma diminuição das mulheres nas áreas de STEM. As meninas são capazes também, mas elas são melhores em compreensão de texto e profissões que têm como foco o indivíduo. O mercado está refletindo as escolhas das pessoas e não se baseando em preconceito. Mulheres preferem emprego de cunho social, como psicologia, enfermagem, educação infantil e recursos humanos, e essas profissões não são conhecidas como tendo uma alta remuneração. Se o Obama tá certo e as mulheres ganham 77 centavos para cada dólar que o homem faz, então por que diabos as empresas, para reduzir os custos, não contratam apenas mulheres? Porque capitalistas são burros e não gostam de dinheiro? Existe um tipo de personalidade que a gente chama de agreeableness. Pessoas que são muito agreeable, elas gostam de ajudar, elas estão sempre dando crédito para os outros quando necessário, elas são boas em trabalhar em equipe. Isso é bom, mas pode ser ruim em situações que você precisa ser firme e lutar por você mesmo, como por exemplo, uma negociação salarial. Tá aí outro fator para a diferença salarial entre homens e mulheres no mesmo emprego. Mulheres tendem a ser bem mais agreeable. Essa ideia de igualdade que a esquerda tem é meio furada, porque só o fato de você levantar da cama para fazer algo produtivo, você já não quer ser igual a todo mundo, você está lutando pela desigualdade. Há muitas variáveis para determinar a diferença salarial entre homens e mulheres, e não é sua ideologia de merda que vai mudar isso. Mas o Bolsonaro vai acabar com nossos direitos. Você vai poder escolher entre uma carteira de trabalho tradicional, que é aquela azul, ou outra que vai prevalecer sobre a CLT. Está chorando por quê? Está chorando porque vai acabar a sua mamata de imposto sindical. Está chorando porque vai acabar o Foro de São Paulo, que até as FARC, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, participou, e um dos líderes até conheceu o Lula. Está chorando porque ministérios vão ser reduzidos. Está chorando porque você é do MTST e agora invasão de propriedade privada vai ser considerada terrorismo. Está chorando porque você ama a burocracia. Agora vai ter um balcão único onde você vai poder abrir e fechar sua empresa em menos de 30 dias, enquanto hoje é mais de 100. Você precisa de um carimbo pra ter um carimbo. Tá chorando porque você é um bandido, não vai ter mais progressão de pena nem saidinha temporária pra você voltar a roubar, não. Tá chorando porque você não vai ser mais o único a ter uma arma. A sua vítima também vai ter pra se defender. Mas da mesma forma que xingam cegamente, apoiam cegamente. E esse último é bem mais perigoso. Sabia que ele vai manter estatais por ser de caráter estratégico, algo que eu acho abominável? E que ele não é o mais intelectual, esse posto pertence ao Amoedo. Primeiro, durante muitos anos, a gente ouvia essa história, estatal é estratégico, estatal é estratégico. Estatal não é estratégico para o cidadão, estatal é estratégico para os políticos, que usam as estatais para colocarem seus diretores, presidentes e darem serviços ruins para o consumidor brasileiro. O problema é que as pessoas estão colocando o candidato delas dentro de uma bolinha de amor, ignorando completamente todas as críticas lógicas feitas a eles, porque para elas esse candidato é um ser divino e livre de imperfeições. Alerta de spoiler, nenhum político é. Essa lógica de apoiar cegamente vale para todos os candidatos. Ciro Gomes, por exemplo. Sabia que ele quer acabar com a pejotização? Você, cidadão sábio, entende que CLT é horrível, afinal faz com que os trabalhadores que não são qualificados o suficiente e que produzem menos que o salário mínimo somados a todos os encargos trabalhistas
fiquem sem emprego. Então você tem que escapar dessa armadilha estatal como miséria, se esquivando dos encargos trabalhistas da pessoa física e é contratado como pessoa jurídica pelas empresas. Bem, a sua liberdade de escolher o que fazer com sua própria vida vai embora, porque o Cirão da Massa quer proibir isso. E como um bom keynesiano, ele vai imprimir muito dinheiro para destruir o seu poder de compra. Ou seja, no governo Ciro Gomes você vai ser pobre, desempregado, e eu nem comecei a falar da parte que ele vai taxar a herança. O que esperar de um candidato à presidência da República que não sabe nem o que é escola austríaca? Essa baboseira da escola austríaca e não sei o que e tal. Traz um para discutir comigo. O senhor não consegue nem dizer um nome de um autor Não conseguiu o quê? austríaco? Eu não respeito nenhum, desculpa. Não, o senhor não conhece? O senhor Nem disse conheço. que não conhece nenhum? Não conheço e não gosto. Então como que pode afirmar que é bobagem? Pois é. Outro político que vocês estão endeusando também, Lula / Haddad. Só tá achando essa parada de Lula, Haddad a Lula meio bizarra, como se eles fossem a Hannah Montana? Saiba que ele vai criar o programa Transcidadania, que vai garantir bolsas de estudo para pessoas trans. Ou seja, se você é de uma família humilde, mas tem uma filha esforçada, inteligente, ela não vai conseguir uma bolsa, porque ela não é uma menina com pênis. Ele também vai criminalizar a LGBTfobia, ou seja, liberdade de expressão vai ser mais crime do que já é. Arrested for broadcasting on Facebook Live outside a court in the UK. Sentenced to 13 months in prison the same day. Outra brilhante proposta do governo Haddad. O Ministério das Mulheres vai ter direta participação na avaliação de impacto de gênero de toda a política pública. Ou seja, outro ministério inútil parasitando o nosso dinheiro. O governo Haddad vai adotar medidas para a indução da valorização dos negros, visando a equiparação salarial e maior presença nos postos de chefia. Ou seja, eles vão forçar empresas privadas a contratarem pessoas que talvez nem sejam qualificadas o suficiente, apenas usando o critério de cor. Afinal, para a esquerda, os negros são incapazes, precisam ser vitimizados, portanto precisam desse privilégio de dívida histórica. Quem é o verdadeiro racista aqui, não é mesmo? O governo Haddad vai suspender políticas de privatização de empresas estratégicas para o desenvolvimento nacional. Onde eu já ouvi isso antes? Olha, tudo que é estratégico você tem que pensar 2 vezes antes de privatizar. Não se muda com político porque sempre vai ter as letras miúdas no fim da página. Bolsonaro prometeu privatizar, mas ele vai manter algumas estatais. Não se muda com a ideia de privatização. Os políticos cometem sempre os mesmos erros, e porque isso já é motivo suficiente para você parar de endeusá-los. O primeiro deles é em relação à propriedade privada. Eu vou explicar a importância dela de uma forma bem fácil de entender. Pensa na época que Adão e Eva foram expulsos do paraíso e pararam nesse mundo onde faziam sexo de forma selvagem e incestuosa. Agora as coisas estão claramente mais difíceis. Você não tem mais uma voz vindo do além te dizendo pra você não ser burro e não comer uma fruta que vai te fazer mal. Você não tem mais isso, então você vai ter que ser burro sozinho. Só que se você for burro, mas um pouquinho confiante, você pode ser líder da União Nacional dos Estudantes. Bem, agora as coisas estão realmente mais difíceis. Você tem que ir lá fora caçar o seu próprio alimento. Quer dizer, o Adão tem que ir lá fora caçar o seu alimento. Afinal, queremos igualdade, mas não queremos fazer o trabalho pesado. Agora não tem tudo pra todos como tinha no paraíso. As coisas são escassas e você precisa lutar por elas. Se o Adão e Eva, 2 pessoas, quiserem comer algo que só tem suficiente pra uma, isso vai gerar um conflito. Outro exemplo, se tiver 2 padres, mas só um menininho de 7 anos, vai gerar um conflito também. Então, como eram as coisas no paraíso? Tinha tudo pra todos. Só que mesmo nesse lugar ideal, ainda assim existia escassez. Adão e Eva, por exemplo, cada um tem um corpo que pode ocupar um certo espaço em um determinado tempo. Se os 2 quisessem ocupar o mesmo espaço juntos, eles entrariam em um conflito físico. Trazendo essa história para nossa realidade, a gente pode concluir que conflitos interpessoais existem quando bens são escassos, quando não tem tudo para todo mundo, porque uma hora as pessoas vão querer usar o mesmo bem de formas incompatíveis, isso vai gerar conflito. Por isso, a necessidade de criar regras de conduta a fim de garantir a harmonia entre as pessoas, pra você não encher meu saco e todo mundo viver em paz. E é aí que entra o papel da propriedade privada. Isso é meu, isso é seu. Por apropriação original, porque você produziu ou trocou, é a única norma de ação que é livre de conflitos, por isso ela é tão importante. E não respeitar a propriedade privada, algo que a gente percebeu aqui ser sagrado, é um grande erro de todos os políticos. Eu vou dar exemplo dos candidatos à presidência da República. Uns desrespeitam propriedade de forma bem descarada, como o Boulos, porque ele e o MTST literalmente invade propriedade privada, ou como a Marina Silva, que é a favor do aborto, negligenciando completamente a autopropriedade de feto, legalizando o assassinato. Outros desrespeitam de forma mais light, difícil de perceber, como a Moedo em relação à taxação das igrejas. Não deveria nem existir taxação. Outro problema comum é que todos os políticos querem que você pague imposto. Uns querem que você pague mais, outros querem que você pague menos. O fato é que ambos querem que você pague, afinal você tem alguns direitozinhos que precisam ser financiados de alguma forma, não é mesmo? Ou você achou que era de graça? Eu entendo que você possa estar pensando que imposto é o preço de se viver em sociedade, só que há um lado negro nesse pensamento que não te falam, que ocultam de você. Uma alegação, sendo ela verdadeira, falsa, completa e incompleta, determinada ou não, é levantada, decidida e justificada por meio do uso da argumentação.
Misturando Mises, um economista da escola austríaca nessa nossa história, uma argumentação é uma forma de ação humana, afinal você utiliza meios, que no caso é o seu corpinho, para atingir fins, que seria um acordo em relação aos valores possíveis de um argumento. Não importa se o motivo de você estar argumentando é um conflito, uma argumentação continua a ser uma forma de interação pacífica entre as pessoas que tem por objetivo resolver um problema inicial e chegar a um acordo. Tem essa cena no Rei Leão que o Simba e a Nala estão discutindo. Ela quer que ele volte para a terra dele e expõe argumentos para tentar convencê-lo. E ele se mostra bem resistente em relação a isso e, no fim, uma para cada lado. Você pode estar se perguntando, como diabos isso é uma interação pacífica entre as pessoas? Eles nem chegaram a uma resolução. Chegaram sim. Eles concordaram em algo. Eles concordam que discordam. Alguma vez você estava expondo suas ideias e alguém te interrompeu. E aliás, nunca faça isso, nunca interrompa alguém que esteja desenvolvendo uma ideia, por mais que essa pessoa seja um porco comunista. Preste atenção, aprenda a ouvir as pessoas. Eu tenho certeza que o mundo vai ser um lugar muito melhor para você viver a sua vida insignificante. Enfim, alguma vez quando você estava falando, alguém te interrompeu e disse com um tom meio bruto: "Você não pode falar isso, você não tem esse direito." Saiba que o ato de argumentar possui uma pressuposição. Para você fazer isso, você necessariamente precisa ter controle exclusivo sobre o seu corpo. Você precisa agir de forma independente por vontade própria a fim de chegar a conclusões próprias. Em outras palavras, você precisa ter direito de propriedade sobre o seu corpo físico. Qualquer argumento contrário a isso, negando a sua autopropriedade, vai inevitavelmente cair em uma contradição performática. Porque esse direito já está pressuposto na argumentação. Se você está argumentando, é porque você tem autopropriedade. Então você não pode negá-la, senão você estaria se contradizendo. Você está indo contra a norma que você já concordou, porque suas ações estão indo contra as suas palavras. Então a pessoa que gritou: "Você não pode falar isso, você não tem esse direito", basicamente se refutou. Afinal, você tem direito de propriedade sobre o seu corpo, sobre o seu cérebro, sobre suas cordas vocais, e você pode, portanto, falar o que bem entender. Você deveria poder falar de tudo, até mesmo falar que mulheres trans não são mulheres de verdade. Você não pode bloquear minha liberdade de expressão só porque o que eu falo te deixa desconfortável. Foi com essa mentalidade politicamente correta que a gente criou essa geração de floquinhos de neve que só por uma piada você pode ir preso. Eu só mantenho meu emprego na televisão para pagar os processos das piadas que eu faço fora da TV, sabia? Neste contexto, clamar por direito à educação, saúde e segurança é bonito, mas apenas na fala. Porque na realidade você está obrigando pessoas a pegarem parte do salário que era para ser exclusivamente delas para pagar um serviço para você. Se essa pessoa não fizer isso, ela vai receber a multa. Se ela não pagar a multa, ela vai ser presa. Se ela resistir à prisão, ela possivelmente vai ser morta. Se o direito de propriedade fosse genuinamente respeitado, ninguém ia ter que pagar imposto. Mas nessa configuração estatal, você tem direito à educação, saúde e segurança. Ou seja, você tem direito de morrer no corredor do SUS, ser doutrinado nas escolas públicas e levar uma bala perdida no Rio de Janeiro. É um roubo. Você está sendo escravizado, está sendo ameaçado de morte se você não se humilhar e entregar tudo o que você tem para o grande produtor de nada, que é o Estado. Eis outro problema em comum em todos os políticos. Todos eles afirmam a existência do Estado por meio da democracia. Mas, Cami, a democracia é uma conquista da humanidade. Por que depreciá-la? Muitos criticam a monarquia pelo fato de apenas algumas pessoas serem hereditariamente privilegiadas. Afinal, certas leis se aplicam a esse círculo exclusivo de pessoas e outras certas leis se aplicam a nós, meros plebeus. Aprendemos na escola que isso é algo bárbaro e retrógrado. Portanto, precisamos introduzir na sociedade um princípio de igualdade perante a lei, a possibilidade de qualquer um fazer parte do governo. Na realidade, o que é incompatível com a liberdade é exatamente essa ideia. Afinal, a diferença da aplicação das leis para nobres e plebeus na monstruosa e desumana monarquia continua existindo na democracia, só de uma forma mais perigosa, porque é difícil de perceber. Essa diferença é sutil. Você não sabe muito bem quem governa e quem é governado. Afinal, todos podem fazer parte do governo. Volta a nossa maior arma, o povo no poder. Essa ideia de igualdade perante a lei é bem furada, porque assim como existiam pessoas privilegiadas na monarquia, continua existindo na democracia. Veja, por exemplo, funcionários públicos. Eles podem fazer coisas que você, cidadão comum, se fizesse, seria preso. Se eu, Cami, pego o seu dinheiro e isso é roubo, eu seria presa. Mas quando o funcionário público faz exatamente a mesma coisa para financiar qualquer besteira que eles fazem lá, é um projeto social. Se eu, Cami, obrigar você a trabalhar pra mim com uma arma apontada na sua cabeça, isso é crime, eu seria presa. Mas quando o funcionário público faz exatamente a mesma coisa, é o serviço militar em defesa da soberania nacional. Perceberam como essa diferença de tratamento ainda existe na democracia, só que de uma forma bem mais light? Todo mundo tem direito de se candidatar a um cargo público e viver do dinheiro roubado dos outros. Almost every 5 years, everyone chooses to forget what they've learned. Democracy in action. E essa sensação de podia ser eu lá, eu elegi aquele cara, então é um pedacinho de mim dirigindo um país, é o que te deixa tão conformado em relação a esse sistema. Mas não tem como outra pessoa saber qual é o melhor uso pro seu dinheiro, porque ele é seu e apenas você sabe qual é o melhor uso para ele. Afinal, se o Estado soubesse como realocar recursos da melhor forma, você mesmo de forma voluntária daria seu dinheiro para ele. Não é o que acontece, é a força, imposto é roubo. Quem são eles para te taxar? Quem são eles para te obrigar a obedecer às regras do jogo deles? Por acaso são seres insígnios, super sábios complexos, de uma dimensão acima da nossa diminuta compreensão humana? Não.
Não são. Políticos não são seres acidentais que, por algum motivo maior, divino e complexo, têm o direito de roubar o que é seu por meio de impostos. Eles não são seres divinos, são outros seres humanos. Então não endeuse nenhum deles, isso é ridículo. Entenda que o Estado é monopolista da decisão final, de todos e de si próprio. Portanto, ele sempre vai ganhar o jogo. Afinal, tudo é decidido por agentes do Estado. Apenas porque nascemos dentro desse pedaço de terra, estamos dentro dessa linha imaginária, não significa que assinamos um contrato e agora somos automaticamente obrigados a obedecer às leis criadas por uma pessoa eleita pela maioria. E quando a maioria é pouco mais de 50%, o resto vai ter que obedecer a alguém que não aprova apenas por um bem coletivo? Que bem é esse que ignora a individualidade de cada um? O protagonista da sua vida devia ser você. Democracia são dois lobos e uma ovelha decidindo o que comer pro jantar. É o oposto da liberdade. É uma forma moderada de comunismo, como dizia Hans Hermann Hoppe. Não é um sistema livre de conflitos, gera mais problemas do que resolve. Educação, saúde e segurança deviam ser serviços dentro da lógica de mercado financiada por indivíduos livres e nunca direitos fornecidos pelo Estado. Um exemplo bem fácil de visualizar. Pensem em Frozen, aquele filme que falhou como arte totalmente de cunho ideológico que prega relativismo moral. Afinal, na música mais famosa do filme, Elsa literalmente fala para as crianças ignorarem a consciência, caírem nas tentações da vida, que certo e errado não existe, muito menos regras de convívio. Enfim, lembrem do personagem Hans. Ele tirou proveito da inocência da Anna, fingindo que amava apenas para conseguir o que queria. Porque o que interessava é que ele ia se dar bem, mesmo que para isso a Anna teria que se dar mal. Políticos são exatamente assim. Não importa se essa lei que eu tô passando aqui vai acabar com a vida de um monte de gente. O que importa é que eu vou ganhar com isso e vou fazer amigos no Congresso que vão ganhar também. Eu vou receber xingamentos aqui por dois tipos de pessoas. Aqueles que defendem imposto, democracia e vários direitos porque são tão possuídos ideologicamente que não conseguem aceitar que tem algo que elas não saibam. Eu também vou ser xingada por um pessoal que defende porque se beneficia de alguma forma. E vou tentar te convencer com um discursinho do público e de qualidade, mas não vou te contar sobre o lado negro disso. Que para ser público, precisa ser financiado com dinheiro roubado dos outros, e não é nem de qualidade. De qualquer forma, até mesmo aquele que você achar ser o melhor candidato tem falhas, e elas devem ser apontadas. Senão vocês vão parecer aquele pessoal que fica falando deixem os kebabs imigrar, eles são pessoas da paz. Estão destruindo a Europa. They want to kill each other. You have to do something. Someone has to protect us. They are in our house. We are the victims. We are not them. We have to live life before. We have to live our life. They took it for us. Não ignore os fatos apenas para justificar a sua ideologia, entendeu? Esses caras estão lá para servir a máquina do Estado. Eles não estão lá para fazer o Brasil feliz de novo. Desconfie sempre. Políticos não são deuses, eles devem ser criticados porque não garantem nem propriedade privada, algo que é importantíssimo para a ordem social. Alguns respeitam de forma mais moderada, outros de forma mais descarada, mas ambos desrespeitam. Todos querem que você pague imposto, que é um roubo constitucionalizado. Todos falam de direitos que nem deveriam ser, porque para você ter esse direito, outra pessoa precisa ser espoliada. E todos estão dentro do jogo da democracia, que é o oposto de liberdade. A verdade faz um barulho impiedoso, mas se você estiver disposto a encará-la, ela se torna um escudo contra tudo que é jogado em você todos os dias. Não endeuse nenhum político.